Bem-vindos ao PH Leitura. O Suicídio, de Emily Durkheim. Capítulo 2. Introdução. O suicídio e os estados psicológicos normais. A raça e a hereditariedade. Mas seria bem possível que a propensão para o suicídio estivesse fundada na constituição do indivíduo, sem depender especialmente dos estados anormais que nós acabamos de passar em revista. Ela poderia ser constituída por fenômenos puramente psíquicos, sem estar necessariamente ligada a alguma perversão do sistema nervoso. Porque não haveria entre os homens uma tendência para se desfazer da existência que não seria nem por monomania, nem por nenhuma forma de alienação mental ou de neurastenia. A propensão poderia ser mesmo considerada estabelecida se, como o admitiram muitos suicidógrafos, cada raça tivesse uma taxa de suicídio que lhe fosse própria. Pois uma raça não se define e não se diferencia das outras senão por características orgânico-psíquicas. Se, então, o suicídio variasse realmente com as raças, seria preciso reconhecer que há alguma disposição orgânica com a qual ele se acha estreitamente solidário. Mas existe essa relação? Item 1. Para começar, o que é uma raça? É tanto mais necessário dar uma definição de raça, uma vez que não apenas o vulgo, mas também os próprios antropólogos empregam a palavra em sentidos bem divergentes. Não obstante, nas diferentes fórmulas que foram propostas para a raça, encontramos normalmente duas noções fundamentais: a noção de semelhança e a noção de filiação. Mas, segundo as escolas, é sempre uma ou outra dessas ideias que detém o primeiro lugar. Houve um tempo em que se compreendeu pelo termo raça um agregado de indivíduos que, sem dúvida, apresentam traços comuns, mas que, além disso, devem essa comunidade de características ao fato de que eles são todos derivados de uma mesma cepa. Quando, sob a influência de uma causa qualquer, se produz em um ou mais sujeitos de uma mesma geração sexual uma variação que os distingue do resto da espécie. E quando essa variação, em vez de desaparecer na geração seguinte, se fixa progressivamente no organismo pelo efeito da hereditariedade. Essa variação promove o nascimento de uma raça. É nesse espírito que o senhor de Quatrefages pode definir raça como o conjunto dos indivíduos semelhantes que pertencem a uma mesma espécie e que transmitem pela via da geração sexual as características de uma variedade primitiva. Entendido assim, a raça se distinguiria de espécie na medida em que os casais iniciais de onde teriam saído as diferentes raças de uma mesma espécie seriam, por sua vez, todos oriundos de um casal único. O conceito de raça seria, portanto, nitidamente circunscrito e é pelo procedimento especial de filiação que lhe deu nascimento que ele se definiria. Infelizmente, se nos detivermos a essa fórmula, a existência e o domínio de uma raça não poderão ser estabelecidos senão com o auxílio de pesquisas históricas e etnográficas, das quais os resultados são sempre duvidosos, pois no que concerne a tais questões de origem, não se pode jamais chegar senão a verossimilhanças muito incertas. Além disso, não é certo que haja hoje raças humanas que respondam a essa definição, pois, em função dos cruzamentos que ocorreram em todos os sentidos, cada uma das variedades existentes de nossa espécie deriva de origem muito diversas. Se, então, nos oferecemos a nós mesmos nenhum outro critério, será muito difícil saber quais são as relações que as diferentes raças possuem
com o suicídio, pois não se saberia dizer com precisão onde elas começam e onde terminam. Portanto, a concepção do Sr. de Quatrefages comete o erro de prejulgar a solução de um problema que a ciência está longe de ter resolvido. Ela supõe, com efeito, que as qualidades características da raça se formam durante o curso da evolução, que elas não se fixam no organismo senão sob a influência da hereditariedade. Ora, é justamente isso que contesta toda uma escola de antropólogos que se denominam poligenistas. Segundo eles, a humanidade, em vez de descender de um único e mesmo casal, tal como o quer a tradição bíblica, teria aparecido, seja simultaneamente, seja sucessivamente, em pontos distintos do globo. Como essas fontes primitivas teriam se formado independentemente uma das outras, em meios diferentes, elas seriam diferenciadas desde o começo. Consequentemente, cada uma delas teria sido uma raça. As raças principais não seriam então constituídas graças à fixação progressiva de variações adquiridas, mas desde o princípio e de imediato. Uma vez que esse grande debate continua sempre aberto, não é condizente com o método deixar que a ideia de filiação ou de parentesco entre na noção de raça. Seria melhor defini-la por seus atributos imediatos, tal como o observador pode diretamente percebê-los, e adiar assim todas as questões ligadas à origem. Não resta então senão duas características que a singularizam. Em primeiro lugar, a raça se mostra como um grupo de indivíduos que apresentam semelhanças, mas o mesmo pode ser dito dos membros de uma mesma confissão ou de uma mesma profissão. O que acaba por caracterizá-la, então, é que essas semelhanças são hereditárias. Trata-se de um tipo que, qualquer que tenha sido o modo como ele se formou na origem, é atualmente transmissível hereditariamente. É nesse sentido que Pritchard dizia: pelo nome de raça, nós compreendemos toda uma coleção de indivíduos que apresentam mais ou menos características comuns transmissíveis por hereditariedade, sendo a origem dessas características colocada de lado e reservada. O Sr. Broca se exprime mais ou menos nos mesmos termos. Quanto às variedades do gênero humano, ele diz: elas receberam um nome de raças, que faz nascer a ideia de uma filiação mais ou menos direta entre os indivíduos da mesma variedade, mas não resolve nem afirmativa nem negativamente a questão do parentesco entre indivíduos de variedades diferentes. Colocado nesses termos, o problema da constituição das raças se torna solúvel. Só que a palavra tomada agora em uma acepção entendida de tal modo que se torna indeterminada. Ela não designa mais apenas os ramos mais gerais da espécie, as divisões naturais e relativamente imutáveis da humanidade, mas toda sorte de tipos. De acordo com esse ponto de vista, com efeito, cada grupo de nações das quais os membros, em consequência das relações íntimas que os uniram durante séculos, apresentam semelhanças em parte hereditárias, constituiria uma raça. É assim que falamos por vezes de uma raça latina, de uma raça anglo-saxã, etc. Ao mesmo tempo, é somente sob essa forma que as raças podem ser consideradas como fatores concretos e vivos do desenvolvimento histórico. Na mistura dos povos, no cadinho da história, as grandes raças primitivas e fundamentais acabaram se confundindo a tal ponto umas com as outras que quase perderam toda a individualidade. Se elas não desaparecem completamente, ao menos não encontramos mais senão vagos delineamentos, traços esparsos que não se reúnem senão de maneira imperfeita uns aos outros e que não formam fisionomias caracterizadas. Um tipo humano que se constitui unicamente com o auxílio de algumas informações, com frequências inconclusas, sobre a altura e sobre a forma do crânio,
mas não têm nem consistência, nem determinação suficiente para que se possa lhe atribuir uma grande influência sobre a marcha dos fenômenos sociais. Os tipos mais especiais e os tipos de menor extensão que chamamos de raça no sentido amplo do termo possuem um relevo mais marcado e possuem necessariamente um papel histórico, uma vez que são muito mais um produto da história do que da natureza. Mas é necessário que sejam objetivamente definidos. Nós não sabemos, senão muito mal, segundo quais signos exatos, por exemplo, a raça latina se distingue da raça saxã. Cada um fala um pouco ao seu modo, sem grande rigor científico. Essas observações preliminares nos advertem de que toda circunspecção é bem-vinda para o sociólogo quando ele procura empreender uma pesquisa acerca da influência das raças sobre um fenômeno social, qualquer que seja esse fenômeno, pois para poder resolver tais problemas também seria necessário saber quais são as diferentes raças e como elas se reconhecem mutuamente. Essa reserva é tanto mais necessária, uma vez que essa incerteza da antropologia poderia muito bem ser causada pelo fato de que a palavra raça não corresponde mais atualmente a nada definido. Por um lado, com efeito, as raças originais que não possuem mais hoje senão um interesse paleontológico, e por outro lado, esses agrupamentos mais restritos que classificamos hoje com esse nome parece não ser senão povos ou sociedades de povos, irmãos mais pela civilização do que pelo sangue. A raça assim concebida acaba quase se confundindo com a nacionalidade.